Olá pessoal, eu sou a Nayana Bregolato, organizadora do Congresso Nacional Saúde Sem Limite. Nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro para falar com o Alex Xavier. Oi Alex, tudo bem? Tudo bom, tudo beleza. Alex, muito obrigada por nos receber aqui. Foi um prazer. Tá joia. É uma alegria poder estar participando, né, desse evento com vocês. Tá joia. Alex, você pode contar um pouquinho para o pessoal da sua trajetória, sua experiência, toda a sua bagagem relacionada à área da saúde? Sim. Quer dizer, bem, minha formação, né, minha história começou na Baixada Fluminense. Eu nasci em São João de Meriti e estudei numa escola de freiras, o Colégio Santa Maria, lá em São João de Meriti. Né? Então tive uma base dentro do cristianismo, né? Mas conhecendo uma realidade de vida de muito sofrimento, de muita privação, de muita desigualdade, que é a realidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas isso eu acho que foi o primeiro ponto que me mostrou a saúde, me chamou a atenção. Né? Como que as pessoas, de acordo com acesso ou não acesso delas à informação, ao lazer, à vida cultural, como que afetava a saúde delas. E isso desde novo me chamava a atenção. Me chamava a atenção também ser filho de uma mãe que tinha desenvolvido uma hipocondria e também perceber como o emocional afetava a saúde da minha mãe, como é que ela sofria de enxaquecas, de várias doenças chamadas de psicossomáticas, e de acompanhar também toda a trajetória dela através da medicina clássica, né, com calmantes, analgésicos e exames, toda uma trajetória muito comprida e sem resultados favoráveis. E percebendo já desde garoto que tinha a ver com a falta de realização profissional da minha mãe. Minha mãe era uma professora, sempre sonhou em ser professora, mas acabou se perdendo disso por causa da criação dos filhos, a atenção que ela sempre quis dar a todos nós. Mas isso, desde garoto, eu tinha um olhar para esse tipo de coisa e percebia esse tipo de coisa. Bom, no Colégio Santa Maria, além dos ensinamentos cristãos, eu tive um ensinamento que foi fundamental para a minha vida, a minha história também. Quando eu tinha 9 anos, uma professora, que hoje é minha cliente, Dona Fátima, né, me chamou para ser José Bonifácio numa montagem de teatro sobre a independência do Brasil. E eu lembro que eu tinha que usar uma peruca branca, na época eu tinha cabelo bem pretinho. E eu achei o máximo na época ficar de cabelo branco, né? Achei aquilo assim o máximo da loucura dessa viagem que o teatro proporciona, né? E ali também o teatro marcou a minha vida, me acompanhou e me acompanha até hoje, né? E ali também eu acho que foi o primeiro toque da arte-terapia na minha história. Com certeza. Me ajudou profundamente, eu acho que foi um elemento indispensável na construção do meu ser, porque pela primeira vez eu tive noção do que era um personagem, né? E fazer personagens. E até então a minha vida, eu brinco assim que eu era um garoto irresistível, né? Por quê? Eu era uma pessoa sensível e eu percebi o que as pessoas queriam que eu fizesse. E eu fazia exatamente o que todo mundo queria que eu fizesse. Então eu digo que era irresistível por isso. Eu era um puxa-saco geral, adorava gente chata, contando história 10 mil vezes. Achava engraçado conversar com gente, sempre me interessei com isso. Mas nessa minha primeira infância, nessa minha construção, primeiro assim, eu não sabia quem era eu. Eu sabia o que os outros esperavam de mim. E o teatro foi o marco que me acordou para isso. Ao estudar personagens, a estudar a relação entre os personagens numa trama e perceber como é que faltava em mim poder dizer não. Então, curiosamente, todas as peças que eu fiz, depois que eu comecei a fazer teatro, eu sempre era o vilão. Eu era aquela pessoa do mal, né? E adorava isso, porque era exatamente o que eu nunca consegui fazer na minha vida, né? Eu sempre era o bonzinho, né? Descobri também o efeito danoso do bonzinho na minha história, como isso me afastava de saber exatamente quem era eu, com toda a minha intensidade e todas as minhas tonalidades,
isso também foi uma consciência que veio através da arte cênica, que me encantou e fascinou. Também no Santa Maria, nessa época, e aí também com o patrocínio da minha mãe, eu encontrei a música. E aos 11 anos eu comecei a estudar piano. Não, na verdade eu comecei a estudar acordeon, depois eu passei para o piano. Porque era o que eu queria mais. Acordeon que eu queria era a minha mãe. E foi uma coisa que me acompanha. Hoje meu filho é músico, então é uma coisa que acho que entrou na minha vida e marcou a história, tanto minha como meus irmãos. Todo mundo lá em casa era estimulado a estudar legal, ser bom aluno e tocar um instrumento. Fantástico, né? Eu Para a sempre formação achei do ser humano. isso fantástico, acho que foi um toque muito bom que meus pais, principalmente meu pai e minha mãe apoiou isso também, trouxeram para nós e cada irmão aprendeu a tocar um instrumento. Alguns continuaram, outros nunca mais mexeram com isso. Mas todo mundo passou pela música. Eu acho que isso foi fundamental. Com certeza. Né? Bom, depois eu estudei no Colégio São Fabiano, na Penha Circular. Depois estudei no Colégio Piedade, da antiga Gama Filho, que hoje está passando aí por um processo muito complicado. Estou falando das escolas que eu passei porque eu acho que a formação de um ser humano, ela tem em grande parte ligação com os professores e os centros escolares que a gente frequenta na vida. Eu devo aos meus professores muito do que eu entendi e compreendi da vida. Por isso eu fiz questão de aqui citar cada escola. Né? E depois estudei, fiz medicina na UERJ e pós-graduação na Unirio em homeopatia. Na faculdade, aconteceu também um fato muito importante que eu acho que marcou minha carreira, minha vida, minha história como médico. Eu tinha uma irmã 4 anos mais nova que eu e ela foi diagnosticada com câncer de ovário. Nossa. Foram 3 anos de cirurgias e tratamentos e quimioterapia. A minha família toda se mudou para Boston, fomos para Boston, um dos melhores centros médicos do mundo. E ela veio a falecer depois de 3 anos, com 17 anos. Nossa. Isso foi um daqueles acontecimentos que marcam um antes e depois da nossa vida. Né? Com certeza. E a minha consciência como médico, como estudante, no momento em que eu era irmão de paciente, foi radicalmente alterada. Né? Assim, porque eu achei um horror os médicos. Eu achei um horror a medicina americana. Achei pessoas sem nenhuma alma, sem nenhum coração. Falavam coisas horrorosas. E como eu era estudante de medicina, esqueciam que eu era irmão da paciente. Me diziam coisas assim que eu tinha às vezes vontade de bater nos caras. Né? Tamanha falta de consideração do sentimento que estava envolvido naquilo. Né? Mas o lado bom de toda coisa, né, marcou a minha postura diante da medicina, diante do paciente. Né? Com certeza. Você levou essa experiência para saber o que você não queria ser como médico. Exatamente. Também, né? E passei durante um período, né, todas as férias do fim de ano, eu tinha um grupo de amigos em que cada férias alguém entrou em crise querendo largar a medicina. E eu tive meu momento também de falar, não tem nada a ver com isso, o que eu vou fazer com esse conhecimento todo, né? Onde é que eu vou me encaixar? Aí pintou a homeopatia. Né? Fui conversar com um médico homeopata aqui do Rio, ele nos recebeu super bem, nos indicou Wilton Luz, que até hoje é meu homeopata. E, bom, Wilton, eu comecei a estudar logo homeopatia, e aí adorei o quê? O mistério que envolvia a homeopatia. Essa coisa meio alquímica, parecia uma coisa meio de velho, eu sempre pensava num lugar com teia de aranha, uma coisa meio antiga, né? E durante muito tempo aconteceu várias vezes essa cena, eu abri a porta do consultório e as pessoas olharem para mim e perguntam assim, quem é o doutor? Aí eu falava, sou eu. Ele falou, ué, mas tão novinho. Eu falava, porque o médico homeopata tem que ser velho, né? Então eu achei muito engraçado, assim, e como ninguém sabe direito o que o homeopata faz, você pode fazer qualquer coisa, né? Então eu podia conversar com as pessoas, sempre gostei dessa coisa artística, sempre gostei de, às vezes, fazer prescrições inusitadas. Acho que o espaço do receituário médico é um espaço sagrado, mas que
que você pode usar ele muito criativamente e pode fazer coisas muito bacanas, né? Assim, eu lembro de um caso, já adiantando até contar historinhas, né? Uhum. Mas essa é uma historinha que eu gosto muito, porque era uma mãe muito zelosa lá de São João de Meriti, né? E ela não deixava a filha botar o pé no chão, ficar descalça nunca, nem tomar sorvete. Porque a menina pegava gripe, que a menina podia pegar infecção, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, é um absurdo, essa menina tem que botar o pé no chão, minha senhora. E eu lembro que a primeira receita que eu fiz para ela foi a primeira coisa, botar o pé no chão, depois tomar sorvete, entendeu? E aí, assim, passaram-se 20 anos, essa menina virou mãe e foi me procurar para tratar o filho dela. E ela falou, Alex, eu nunca esqueci daquela receita que você falou pra minha mãe me dar sorvete. Ela falou assim, eu achei você o melhor médico do mundo, manda tomar sorvete, né? E eu falei, pô, em vez de mandar tomar injeção, né? Bota o pé no chão, minha filha, vai brincar, entendeu? E foi fantástico, porque essa mãe ainda é viva, ela vai também, as duas, a gente riu muito depois por causa dessa prescrição. E ela falou, poxa, Alex, eu tinha aquela ideia, né, de que não, vai se sujar e não sei o que, aquela hiperproteção. É exatamente o contrário, né? O contrário. Eu acho que esse é um dos pontos que sempre me fascinou na saúde, né? Que é isso, né? É algo tão misterioso, tão pessoal, né? Que não adianta a gente tentar amarrar muito, tentar... E eu acho que esse é o grande barato que eu vi na homeopatia, né? A homeopatia é uma forma de tratar da saúde que respeita a individualidade humana. Vê, a alopatia que tem seus méritos, eu acho assim, uma bobagem esse negócio de ficar briga de homeopata com alopata, técnicas. Não quero brigar com ninguém, quero complementar um monte de coisa. Acho que tem muita coisa para trocar, né? Então assim, mas vê, todo mundo que tem gripe é indicado o mesmo remédio. E a homeopatia parte de um princípio que eu acho fundamental, indispensável, a meu ver, para a saúde, que 10 pessoas que têm gripe, cada pessoa é diferente. Então ela vai viver essa gripe de forma diferente e ela deveria receber um tratamento diferenciado de acordo com a sua originalidade. Não uniformizado. Milhões de pessoas tomam remédios baseados em suas patologias, não em suas individualidades. O que me encantou na homeopatia, até hoje eu acho que essa é a marca, o grande diferencial, é que ele parte de um respeito e de uma curiosidade por essa individualidade. O que faz o Alex não ser o João nem o Paulo. O Alex é o Alex, a Nayana é a Nayana, você é você que está assistindo essa palestra. Então vê, tua história, tua constituição genética, tua personalidade, tudo é novo. Tudo é original. É lógico que tem coisa, todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas, uma de cada lado da cabeça, um nariz com 2 buracos, né? Mas cada rosto não se confunde com o outro. A nossa carteirinha de identidade tem a face, o retrato da nossa cara. Ali está a nossa individualidade. Imagina considerar o corpo todo, considerar a nossa história. Isso é uma proposta da homeopatia, ousada. A homeopatia é um negócio metido, né? Procura descobrir a individualidade. O que faz você sofrer. O que faz você gozar. Né? Então, vê, eu achei isso fascinante. Lembro também de uma história que um colega meu que ficou homeopata também, né, ele dizendo, a primeira vez que ele foi no homeopata, ele falou, Alex, cheguei lá, com uma dor danada, que queria falar da doença, o médico sentou na minha frente e perguntou assim, quem é você? Ele falou, eu fiquei sem voz. Eu falei, isso é pergunta que se faça, né? Assim, como é que você vive, né? O que te faz sofrer? Em que momento? O que é difícil para você? E aí ele falou, puxa, assim, cresceu, fez um zoom, fez tum. E isso eu acho fascinante na homeopatia. Uma consulta de homeopatia, você faz um panorama da vida da pessoa. Um monte de fichas vão caindo. A própria pessoa vai falando e ela mesma vai descobrindo ligações que ela nunca tinha feito. Ela não é acostumada a ser vista como ser humano, não está acostumada a alguém se interessar pela história dela e não está acostumada a falar sobre ela, né? Claro.
Mas vê, essa é a riqueza de uma abordagem que eu chamo de holística. Né? Normalmente as pessoas dizem assim, por exemplo, eu tenho tuberculose. O que causa tuberculose? Ah, é o bacilo de Koch. Tá? Então vê, é um causador para uma doença, é uma linha reta. Quando a gente tem uma abordagem holística, você passa por uma doença e abre um círculo de opções, né? Tem história da tua família, como é que é a tua alimentação, como é que você está mexendo no teu corpo, o que aconteceu naquela época, o que aconteceu 6 meses antes. Vê, se você pegar qualquer grande doença que qualquer pessoa teve e você olhar o momento em que aconteceu, ou um período de até 6 meses, 1 ano antes, você vai ver que tem ligações completamente nítidas, gritantes, escandalosas. Foi construído lá atrás. Acontece um bloqueio, uma história na nossa vida, cada um digere, tem gente que digere devagar, tem gente que é bomba retardada, que é tipo assim, acontece agora, depois o troço explode. Tem gente que é rapidinho, aí entra a originalidade e a individualidade. Mas acontecem determinadas perdas, conflitos amorosos, problemas de profissionais, problemas com filhos, com pais, mortes, em que tudo muda. E aí, se aquilo que a gente não consegue falar, aquilo que a gente não consegue elaborar, vai virar sintoma. E se você não conseguir ouvir o seu sintoma, entender seu sintoma, vai virar doença. E se você der mole, vai ficar doença grave. Mas vê, desde o início a gente tem milhões de sinais, a gente tem um tempo enorme para tomar uma atitude. E, em geral, se a gente toma uma atitude, se você está ligado em você, você consegue reverter a grande parte dos sofrimentos humanos. Entendendo, ver que o sofrimento faz parte da nossa vida. Eu não acredito num conceito de saúde que seja a ausência de sofrimento ou a ausência de doenças. Não, uma gripezinha a gente vai ter, uma diarreia de vez em quando vai ter sim. Porque vai depender do que você comeu, do momento que você estava comendo, o que estava acontecendo naquele momento. Agora, isso, né, uma saúde dinâmica, isso eu acho que é possível alcançar, e é possível alcançar de uma forma, muitas vezes, tranquila, barata, simples. Então, uma das grandes mentiras que eu acho que hoje a gente acredita em torno da medicina é que medicina é uma coisa cara, sofisticada, que precisa de exames super coloridos, de exames caríssimos. Não, esses exames são legais, é bonitão, é lindo ver, ajuda em várias coisas. Mas não é isso o indispensável para a saúde. O indispensável para a saúde é o contato humano. E a relação médico-paciente, uma coisa que eu acho que está sendo bombardeada. Os médicos não têm tempo nem paciência para acolher o sofrimento do outro. Então as pessoas vão para os alopatas, vão para os planos de saúde, e a maioria delas se sente não escutada, não vista, não respeitada. E aí o tratamento não vai fazer efeito, por melhor que seja a droga. Porque a relação foi frustrante, foi decepcionante. Então eu acho que esse é um aspecto que hoje a medicina precisa voltar a valorizar. O encontro entre o médico e o paciente é um momento sagrado. É um momento muito forte. Alguém está sofrendo, alguém não sabe o que fazer e vem procurar você. É claro, vê, eu não acho que as pessoas fazem tudo que o médico diz, não. Não tenho essa ilusão. Todo mundo mente pro médico. A gente mente até pra gente mesmo, não vai mentir pro médico? Mente. Então a gente faz o que o médico, de tudo que o médico diz, o que te interessa, você pega um pedaço. Tem gente que não pega nada. Seleciona o mais fácil, o mais prático. Claro, eu não tenho essa ilusão, não, de que as pessoas são obedientes. Não são. Algumas poucas pessoas pode ser, né? São. Mas a maioria... Não é. Vê, e eu acho também que a gente não deve confundir a ideia de um paciente, né? Paciente parece que vem de paciência, de passivo, né? Com passividade nem paciência. Não. A gente deve participar. Uma das coisas que eu recomendo a todo mundo, né, para a saúde, para a vida, no geral, leia, estude, se informe das coisas.
E hoje com a Questione. internet está tudo de mão beijada disponível, Muito. né? Agora, procure perguntar às pessoas certas, procure perguntar quem pode te dar respostas. Né? Olhar bula de remédio para ver efeito colateral é pouco. Em geral, se você lê bula de remédio, você não vai tomar remédio nenhum. Não, vai se ficar assustar. desesperado. É. Então vê. E acho que as pessoas que tentam ainda se informar, o máximo que elas fazem é ler bula de remédio e ficar apavorada. Né? Tem que ir um pouquinho além disso. Né? Por quê? Porque na bula de remédio tem tudo que às vezes 10 pessoas em 1 bilhão tiveram, está anotado ali. Não significa que você vai ter. Agora, por exemplo, trabalhei durante 20 anos com pessoas que vivem com HIV. Um dos remédios do coquetel tem como efeitos colaterais morte súbita. Nossa. É lasqueira você tomar um remédio que está escrito lá que pode cair duro depois de tomar o remédio. Né? De repente, né? Sem mais nem menos. Então é estranho, né? Bom, mas eu consegui acabar a medicina. Tá jóia. Vamos voltar à formação aqui, senão eu me perco. Então vamos lá. Acabei a medicina e aí fui checar o teatro. Porque o teatro sempre me acompanhou, eu nunca me tinha me largado, não. Fiz Martins Pena, foi muito legal. Mas percebi que eu acho que assim, o teatro me decepcionou um pouco o ambiente profissional do teatro. Eu queria usar, na verdade, o teatro para dizer as coisas que eu queria dizer. Eu não queria que nenhum diretor me falasse, vamos montar tal texto. Eu não, eu queria escolher o que eu queria dizer. E aí hoje o teatro entra na minha vida, permanece na minha vida, nas atividades paramédicas. Né? Eu, desde que me formei, trabalho com palestras em escolas para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência. E durante um período trabalhei dividindo com uma colega e a gente fazia um esquete abrindo, usava o teatro, isso era muito legal. Nossa, eu imagino. Porque aí os adolescentes já adoravam, já riam da cara da gente, a gente já se esculhambava um pouquinho. E aí quando a gente ia falar sério, eles já estavam todos abertos. Quebrou aquele negócio de médico, né? Então, isso foi muito legal. Né? Então o teatro continua. Hoje também no meu consultório eu faço eventos ligados à poesia, ligados a vídeos. E aí o teatro sempre entra na hora de falar uma poesia, na hora de preparar alguma coisa. Tá aqui junto. Né? Bom, na medicina sempre fui homeopata. Depois fui conhecendo outras técnicas. Comecei a fazer Tai Chi Chuan. E aí sou professor também de Tai Chi. Encontrei o Zen Shiatsu, comecei a praticar essa coisa do toque, que eu sempre gostei de fazer domesticamente. E aí meus amigos começaram a falar, nossa, por que você não trabalha com isso? Você faz legal, não sei o quê. E aí eu fui descobrir que eu tinha uma mão boa para massagem. Uma mão boa. Né? E aí entrei para o Zen Shiatsu e cheguei ao Watsu, que é uma massagem que se aplica dentro de água quente. Nossa, deve ser maravilhoso, hein? É festa na casa da vovó. Com né? Eu sempre é tudo de bom, tudo de bom. É um trabalho super forte e que também quando eu for contar casos aqui, tem uma história ligada ao Watsu que me marcou profundamente. Né? Bom, aí encontrei a arte-terapia, que também foi uma junção de tudo. E antes, pulei aqui uma coisa importante. Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz um processo de somaterapia, um trabalho terapêutico em grupo criado por Roberto Freire, um psicanalista de São Paulo. E psicanalista não, ele era neurologista, mas na verdade sempre trabalhou com terapias e tal. Mas na Soma eu acabei me formando, fui como terapeuta, trabalhei durante 5 anos como somaterapeuta e tive contato com ideias que até então não tinham chegado a mim na faculdade, nem nada que eu tinha estudado. Né? Ideias como a Gestalt terapia, como a antipsiquiatria, que eu nunca tinha estudado, e com as ideias do anarquismo. Na Soma eu descobri que eu era anarquista e não sabia. E que eu sempre tinha me identificado com essa ideia de que a gente devia se organizar entre nós, que nem deveríamos delegar o poder a ninguém superior a nós, nunca delegar o poder. Ultimamente, agora, como eu sou uma pessoa muito inquieta, estou sempre procurando coisas, né? Estou começando a mergulhar na medicina xamânica.
Nossa. Né? Então eu tive em Alto Paraíso, passei por uma iniciação e estou adorando mexer com isso. Né? Acho que estou cada vez mais bruxo. Mas eu me divirto com isso, acho muito bacana ser meio bruxinho mesmo. Então tem novidade, aí tem sempre novidade. Né? Bom, então formação. Aí nessa história, né? Bom, uma coisa que eu acho importante também falar sobre mim, que é, eu sempre tive um espírito autodidata. Né? Eu gosto de aprender. Se eu pegar um bom livro, eu leio aquilo com a maior atenção, ficho, vou atrás das referências e aprendo a porcaria que eu quiser. Entendeu? Todo mundo pode fazer isso. Todo É só mundo ter uma pode. organização, ser marrento e falar, vou fazer esse troço. Faz. Entendeu? Essa determinação eu sempre tive. Sou taurino com ascendente em Áries. Então, Funciona bem. nesse ponto não tem problema não. E aí então eu fui aprendendo sempre coisas que foram me interessando. E depois que eu saí da faculdade, isso eu acho muito importante, assim, porque, nossa, a faculdade não me deixava estudar direito. Era tanta coisa, era tudo tão corrido. Lia um capítulo de um livro. Né? E aí quando eu acabei a faculdade, eu falei, ai, finalmente, agora eu vou poder estudar direito. Entendeu? Pegar as coisas que me interessam, ler no meu tempo, ler quantas vezes eu quiser, não tem prazo. Nossa, eu funciono muito bem assim, sabia? Começou a me dizer que segunda-feira às 9 da manhã tem que estar pronto, eu começo a ficar implicando. Trabalhar sob pressão eu também não funciono. Tem gente que só funciona sob pressão, né? Eu não. Eu também não. Até porque também, tem textos que você lê e entende. Tem textos que você tem que ler 3 vezes, às vezes 30 vezes, às vezes 300 vezes e não entende. Então não dá para comparar esse tempo, entendeu? É absorção, é um negócio muito... Então assim, eu adoro estudar sozinho, entendeu? Adoro, é meu jeito. E com isso eu tenho conseguido aprender muita coisa legal. Né? Principalmente agora com essa coisa da mitologia, estudar mitologia é uma coisa que eu sempre quis e não tinha tido tempo ainda de estudar. E isso está me encantando. Né? A mitologia grega ou... Mitologia grega oriental, e mitologia geral. Estou pegando geral. mais a grega, começando por essa, que sempre, por exemplo, quando eu viajo, vou aos museus, né? Como estudar mitologia é legal para você até entender, né? Um monte de coisas que os autores clássicos representam. Né? Mas eu adoro aquelas histórias. Eu acho mal barato. E aí gosto também de outras mitologias, né? Na verdade, cada povo tem seus mitos e isso me fascina. Né? É um assunto que eu gosto muito. Então, além desse respeito à individualidade que eu já citei, a homeopatia parte de um princípio, um princípio muito antigo, que é a ideia da cura pelo semelhante. Eu acho esse aspecto também muito legal. Porque, a alopatia, que nós todos conhecemos desde pequenininho, é baseado no princípio da cura pelo contrário. Então, por exemplo, se eu tenho febre, eu tomo um antitérmico, que é para tirar a febre. Se eu tenho dor, eu tomo um analgésico, que é para tirar a dor. Então, é uma conta de subtração. Uhum. Né? A homeopatia, isso primeiro eu fiquei assim, como é que é? Cura pelo semelhante? Então, se eu estou com a pressão alta, eu tomo um remédio que aumenta a pressão? É isso mesmo. É isso mesmo. E funciona. Né? Eu realmente lembro que quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, essa conversa é muito esquisita. Né? Porque é tudo que eu sempre aprendi que não pode fazer para uma pessoa que está com a pressão alta é dar um remédio que aumenta a pressão. Né? E aí eu fui descobrindo que tinha uma outra maneira de ver isso. E que vem lá do tempo do Hipócrates, dos primórdios da medicina. E qual é a ideia disso? Qual é a lógica disso? A lógica é que se um estímulo ele é pequeno e o teu corpo ainda não reagiu, se você intensifica esse estímulo, você provoca no organismo uma reação de autoproteção. Como se fosse uma vacina, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Só que a nível muito profundo. E com resultados muito interessantes. E os resultados é que me fascinaram. Por quê? Porque se eu faço, por exemplo, eu estou com uma febre. Tá? Aí eu tomo um remédio que aumenta a temperatura do corpo. Eu ajudo o meu organismo a se defender da febre. E com isso eu desenvolvo imunidade. Eu crio um caminho de cura no meu corpo.
E aí vê, é diferente, é como se meu filho arrumou uma briga e eu resolvo a briga por ele. Ou meu filho entrou numa briga e eu vou fortalecê-lo para que ele possa resolver o conflito dele. É bem diferente. É bem diferente. Se você pensar na individualidade, se você pensar na liberdade e a necessidade de cada um de se defender, de criar no seu organismo suas próprias respostas para cada situação que você não está dando jeito, você cresce muito e essa é uma maneira muito mais autorregulada de você mexer com a saúde. Então isso foi uma ideia que primeiro me encantou. Como é que o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, como é que ele mexeu com isso? Ele descobriu que quanto mais ele diluía o remédio, diminuíam os efeitos colaterais e ficava só a resposta do organismo. E aí ele foi diluindo. Mas não era só diluição. Ele fazia junto um processo alquímico chamado de sucção, que era o quê? Agitar o frasco onde estava contida aquela mistura. Então a pessoa pega o frasco na mão e bate várias vezes, agitando aquela mistura e com isso fazendo com que as moléculas se entrem em choque, liberando energia e essa energia fica contida nessa mistura. Então o processo de diluição mais essa agitação das células vai fazendo com que o remédio homeopático, cada vez mais diluído, se torne mais potente em termos dos seus efeitos positivos e com menos efeitos colaterais. E aí, se formou uma medicina que corre paralela à medicina oficial alopática, que todos nós conhecemos, e que há mais de 500 anos vem ajudando a humanidade a resolver seus problemas. Eu acho muito legal essa ideia, né, essa coisa da cura pelo semelhante, essa ideia de que às vezes diluindo fica mais forte. O mais fraco fica mais forte. Inverte vários conceitos que a gente tem. Né? A gente tem essa ideia, né? Se eu tomo um comprimido, eu tenho um efeito. Se eu tomar 3 comprimidos, eu vou ter 3 vezes melhor. Né? Todo mundo pensa assim. Né? E que se for menos diluído, não vai fazer força. Né? Como a gente acha que, por exemplo, que o remédio que eu compro na farmácia, se tiver nome americano, se tiver tarja... Nossa, aí é chique, aí é chique e poderoso. Mas o chazinho que eu pego aqui na varanda do meu apartamento não tem poder. Isso é mato. Ignorância. Grande parte dos remédios são feitos do matinho que nasce no jardim da minha casa. Né? Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra de uma desses grupos americanos que pegam as ervas da América Latina, botam rótulos, cápsulas e vendem a preços caríssimos. E aí veio me dizendo que eu ia ter acesso a não sei quantas mil pessoas nas palestras, num hotel chiquérrimo aqui do Rio. Falei, tá legal, eu vou. Só se vocês permitirem que eu diga que se a pessoa plantar um vasinho na casa dela, ela consegue o mesmo efeito sem comprar esse comprimido que vocês vendem. Se eu puder falar isso para eles, eu falo bem das ervas, porque elas são maravilhosas realmente. Isso o senhor não pode falar. Então não vou fazer não. Porque a fitoterapia, o trabalho com as ervas, né, é uma tradição na saúde, uma tradição que envolve uma coisa linda. Por exemplo, eu sou lá de São João de Meriti, em São João ninguém compra erva. Você bate na casa da vizinha que tem a erva e pede a ela te dá. Ela não vende não, ela te dá. E depois, quando ela precisar, ela vai bater na tua porta para pedir também o que você tiver. E assim um fica ajudando o outro, né? As avós, as mães de santo do candomblé são os depositários desse conhecimento que veio dos índios também. Os índios também conhecem, mas a maioria da cultura indígena já foi massacrada. Então é importante que a gente preserve isso. E lamento os grandes capitalistas norte-americanos que querem botar cápsulas e nomes e tudo, mas eles não ajudam em nada. Eles usam um poder que vem do mato, que vem da planta, que vem da natureza. E eles deviam ser mais reverentes a isso. Né? Os rótulos lindos, as embalagens são uma gracinha, mas não ajuda nada. O seu matinho funciona tão bem. Né? Tem uma outra coisa que eu acho também fantástica e eu gostaria de dizer aqui, que é assim,
Se você plantar uma erva no seu quintal ou na sua varanda, ela vai ser muito melhor do que a que você compra no saquinho do supermercado. Aquela que vem empacotada. Por quê? Porque essa erva que cresceu no seu espaço vital, ela sofre todas as influências energéticas, emocionais, psíquicas e etc, 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 que você. E ela mantém o seu equilíbrio. Então ela pode te ajudar melhor do que qualquer outra erva. Além do mais, você não vai jogar veneno nela. Oh, de preferência. de preferência. Se você botar água, ela é orgânica, criada na sua casa, colhida por você, preparada para você, para o seu remédio. Ó, 10 mil vezes melhor do que o saquinho da Lipton. Né? Então, minha gente, se liga. É mais simples, é acessível, é de graça e é maravilhoso. Né? E, infelizmente, a gente nunca vai ver propaganda disso, porque não interessa as grandes redes de informação e, na verdade, de manipulação. E de capitalização. Claro que esse conhecimento venha à tona. Essa é uma das minhas missões como médico, é quebrar esse mito mesmo que rola por aí, esse né? crime. Esse crime. Vamos dar o nome certo, isso é um crime. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, né? Isso é um absurdo, né? Mas é isso, mas estamos aí. Bom, eu já falei isso, vamos passar para frente. Bom, aí na minha formação, né? Fui fazer uma palestra uma vez, eu trabalhei durante um tempo. Na Soma a gente estudou muita coisa sobre Reich. E foi assim até que eu conheci o Luiz Sarmento, que também faz parte desse congresso, através da Caixa de Orgon. Trabalhei durante um tempo com a Caixa de Orgon, fui fazer uma palestra num grupo com pessoas que viviam com HIV. E fiquei encantado de ver a possibilidade de trabalhar com essa população. Na época, a AIDS era um bicho de 7 cabeças, hoje é um bicho de 6 cabeças e meia, mas continua sendo um bicho cabeçudo. Né? Na época era uma sentença de morte, era um horror. E assim, como eu sempre gostei de coisas fortes e não tenho medo dessas coisas, trabalhei 20 anos com pessoas que vivem com HIV. Né? Em um grupo que hoje não existe mais, que chamava-se Grupo Sim a Vida, e depois no grupo Vibração Positiva, que ainda existe hoje, mas eu não faço mais parte. Né? Foi uma época de muito crescimento para mim, né? De muito conhecimento também dos limites do que é possível fazer, mas descobri também que nesses quadros, em todas as situações, a medicina tem um papel que pode ser muito nobre, se não de curar, mas pelo menos de consolar e de acompanhar. Né? Eu acho que muitas vezes na vida a gente não tem nada para fazer para ajudar os outros. Né? Mas se a gente não sair correndo, já está bom. Né? E foi isso que o Sim a Vida me ensinou. Né? A respeitar os limites da nossa existência, aprender que às vezes nada pode ser feito, mas na maioria das vezes muito pode ser feito através da arte. Eu trabalhei com arte terapia, com esses grupos, com movimento, com toque, com massagem. E nossa, foi maravilhoso, foi muito legal. Bom, eu acho que de vamos dizer assim, formação, tem um fato também muito importante, eu esqueci aqui um negócio importantíssimo. Né? Logo que depois que eu me formei e também fiz a Martins Pena com a questão do teatro, eu fui pai. Então, meu filho também marcou minha formação. Né? E essa é uma experiência que também marca um momento especial na nossa vida. Né? Muito legal, eu sou pai solteiro, criei meu filho, vivo com ele até hoje. Né? E essa é uma experiência que eu acho fantástica. Né? E aí é essa coisa que eu acho que o Watson me teve contato, como que para pessoas, que o Watson é um trabalho muito, se a gente for usar a linguagem psicanalítica, muito regressivo. Por quê? Você fica numa água quente, no colo de alguém cuidando de você. Vai pro útero direto, né? Não há como evitar essa associação. Então, eu percebo que todos os conflitos, né, e essa é uma outra mentira que se conta muito, né, de que a gravidez é um período maravilhoso, que a mulher está sempre em glória, achando tudo lindo.
Não, a gravidez, como tudo na vida, é um tiroteio danado. É difícil. Cheio de angústia, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de ai meu Deus. E é isso mesmo. Então todo mundo tem uns trauminhas lá da época intrauterina, não tem, né? Outra coisa também que eu acho que é outra mentira que se fala e que eu também fui percebendo nessa coisa, é um parêntese aqui, mas veio, deixa eu falar logo. Vamos embora. A maioria das pessoas acham que criança, bebê, precisa de um lugar silencioso, que não pode ter música alta. Às vezes as crianças choram porque elas não estão acostumadas nada com esse silêncio. Quando ela está na barriga da mãe, em cima tem um coração batendo a 100 batimentos por minuto e um pulmão fazendo... Um diafragma subindo e descendo. É uma escola de samba. A criança está acostumada com uma batida de escola de samba. Então me vem botar musiquinha com sininho. Quem gosta disso somos nós, que não aguentamos mais essa vida estressada. Criança pode botar barulho, pode botar samba, pode falar alto, sim. Eles estão acostumadíssimos com a mãe berrando na cabeça deles, né? Então essa outra ideia que a gente tem e que eu sempre achei isso quando a gente fala de infância, né? Até os médicos que estudam infância. Todo mundo que falou sobre a infância são adultos falando sobre o que eles lembram da sua infância e o que eles veem na infância dos outros. Mas as crianças mesmo nunca falaram nada sobre o que elas estão vivendo. Elas falam através dos seus desenhos e das expressões de criança. E que nunca foram levadas a sério. Mas muito do que a gente acredita que é o mundo da criança é um viajol total, né? A gente projeta nas crianças uma inocência que elas não têm, uma fragilidade que não é só delas, é nossa, né? E essas ideias de que a criança gosta disso, gosta daquilo. Olhe para a criança. Tem criança que... Mateus, por exemplo, na época que ele era bebê, eu fazia dança afro primitivo, que eram 2 atabaques tocando numa sala de tábua corrida, com 30 adultos gritando e pulando, e ele dormia, parecia canção de niná para ele. Todo mundo ficava espantado, ele levava uns carrinhos, 15 minutos ele estava deitado no chão, dormindo, no meio daquela barulhada, né? Não é à toa que ele hoje trabalha no Sargento Pimenta, rege uma escola de samba. Mas é isso, eu acho que criança pode fazer barulho sim, criança não tem essa onda não, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais aqui para te dizer. Bom, de casos, era esse caso. Queria contar um caso que eu acho que aí é o tratamento não dos meus clientes, mas o tratamento meu como médico, né? E que eu acho que também é uma coisa que eu acho que em geral os médicos não falam, né? Mas que eu acho importante contar aqui para vocês, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, mas em 2 momentos em consulta eu chorei diante de um paciente, né? E foram momentos especialíssimos, né? Primeiro que eu não consegui segurar, isso eu tenho que confessar, né? Ou seja, me contaram uma história tão triste que quando eu vi eu estava chorando, ó. Agora, tecnicamente, médico não pode chorar na frente do paciente. Quem pode chorar é paciente. Médico tem que ser aquele figura que segura as ondas, né? E se dizia que isso ia quebrar a seriedade da relação. Mentira. Foi lindo, foi ótimo. Entendeu? Primeiro que a pessoa sentiu que eu estava interessado nela. Estava ouvindo o que ela estava me dizendo, né? Não só com a cabeça, mas com a emoção. E isso me levou a uma história que eu acho que é, vamos dizer assim, a cura do médico. Que é a gente sair desse papel de onipotência, de racionalização, de ciência, né, e poder se humanizar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acho que esse é um dos pontos que, em termos de medicina e saúde, a gente precisa curar na nossa sociedade. Não são só os pacientes. A gente precisa curar os médicos. Os médicos precisam se cuidar. Médico, em geral, é aquele cara que fala para todo mundo fazer o que ele não faz. Então, fazer um trabalho corporal, fazer uma alimentação decente, sabe assim... Eu lembro meus colegas médicos, constrangedor ver eles dançando. Você olha que é gente que não sabe divertir. Não sabe, só sabe estudar. Um médico que não vive, vai cuidar de quê, meu Deus? Então, graças a Deus, 30 anos de medicina, eu ainda não virei esse ser
essa coisa que é um médico, esse semideus, né? Não, semideus porcaria nenhuma, estamos aqui no mesmo barco, todo mundo de carnezinha, vai todo mundo, as minhoquinhas vai comer todo mundo. Então para com isso, né? Eu acho que a gente só pode curar e ajudar alguém se a gente sair do pedestal e tocar na humanidade do outro. Isso eu acho que a medicina está perdendo com a tecnologia toda, né? Hoje as pessoas diagnosticam exames e não pessoas. Eu já peguei exames, eu olhei para a pessoa e falei, esse exame aqui está errado. Eu já tive pacientes na história do HIV, um paciente que eu acho que é uma história muito forte. Esse cara tinha alguns exames que eram incompatíveis com a vida. Nossa. Então eu lembro que esse cara foi um médico do Fundão, da UFRJ aqui no Rio, e o médico olhou para ele e falou assim, bom, se isso aqui tiver certo, você tinha que estar morto. Mas você está vivo e não está sentindo nada. O cara estava ótimo, não tinha sintoma nenhum. Aí o cara falou, então, ele rasgou o exame e falou, não, então eu tenho que acreditar em você. Então, vê, é muito curioso isso, né? Uma das coisas que vem da tradição da medicina é o contato humano, o exame, tocar na pessoa, auscultar. E eu acho que esse é um símbolo, para mim, muito importante da consulta médica. Auscultar o coração. E eu acho que a gente devia, além de auscultar com o estetoscópio, ouvir o coração com o nosso corpo inteiro, né? Olhar a alma da pessoa. Ou seja, o que naquele ser tem de original? O que naquele ser tem de que é precioso e que marca aquela identidade? Né? Se você partir da ideia de que nós sofremos, muitas vezes porque não temos na vida um espaço para sermos nós, respeitar, procurar essa individualidade é um ato muito significativo. Um outro ponto que também eu acho legal, eu gostaria de falar aqui nesse momento, eu vejo muita gente, principalmente as pessoas ligadas em espiritualidade, essa ideia de que a gente tem uma missão na vida, né? E às vezes as pessoas ficam dizendo, eu tenho que descobrir a minha missão na vida. Eu acho que a missão na vida nossa é uma só. Viver e sermos nós mesmos. Eu acho que o grande trabalho na vida de qualquer ser humano é ser você mesmo. Largar o que quiseram que você fosse, o que a sociedade quer que você seja, o que os meios de comunicação dizem que você tem que ser, e ser só você. É trabalho para uma vida toda. Dizem que até para mais de uma vida. Mas é trabalho. E vê, então não precisa botar muita caraminhola na história, não. Seja você. Faz o que te faz bem. Se você for bom, estiver bem, feliz, você vai irradiar felicidade para o mundo todo. Se você é um músico, um artista, um médico que trabalha no banco, meu irmão, você vai irradiar doença para todo lado. Mesmo que você esteja com sua conta bancária cheia de dinheiro, pode estar com o último carro do ano, você é um doente. Você vai viver mal. Faça o que você ama. Outra coisa que me dá a maior angústia, eu vejo um monte de gente, né, entrando nessa onda, pessoas que vivem fazendo concursos para passar para qualquer coisa pública, e aí assim, pode ser fiscal da Receita, vigilante de não sei o que, faxineiro. Eu falo, meu irmão, é assim? Para ganhar dinheiro você faz qualquer coisa. Tanto faz para você. Joga na loteria e o que caiu, caiu. Eu falo, meu irmão, isso é uma garantia que você vai ser um frustrado pro resto da vida. Para com isso. Vá ganhar dinheiro com uma coisa que você ame. Dê seu jeito. É isso, a vida tem que ser criativa. Porque senão você vai ficar doido, meu irmão. Que isso? Vai aguentar a vida? Quanto tempo você aguenta isso? Então eu acho assim, a ideia... Outro dia eu estava atendendo um adolescente, que é um adolescente. Pô, adolescente de cabeça, de idade não tem nada mais de adolescente. Né? Tá nessa onda aí, tem 30 e tantos anos. E aí eu perguntei, meu irmão, tu tem vocação para quê? Olha para o universo, o que o universo te chama para fazer? O cara levou um susto, falou assim, quê?
Nunca pensei nisso. Nossa. Falei, mas acho que tá na hora de pensar, né, cara? Na hora de pensar, você acha que você tem que só arranjar dinheiro? Então, assim, isso eu acho que o capitalismo deixa marca nas pessoas muito terríveis. Tanto a nível da alma da gente, como na nossa saúde. Acho que a gente precisa ficar atento a isso. A gente não trabalha só para ganhar dinheiro. A gente trabalha para realizar a nossa vida, nosso sonho, a nossa alma, a nossa vontade, nossa utopia. Se você está fazendo isso, meu irmão, você pode ganhar até menos dinheiro, mas você vai viver muito mais feliz, você vai ter muito mais saúde. Dinheiro de remédio você vai economizar, te garanto. E tudo vai fluir, com certeza. Vai fluir. Então, eu acho que essa é uma questão que cada ser humano tem que responder. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero fazer nesse mundo aqui? Né? E hoje tá bom, porque tá tudo ruim. Então, qualquer coisa que você fizer bem feito é bem-vindo. Então, para qualquer lado que você olha, tem carência. Então, ó, maravilha, meu irmão. Agora, outro ponto que eu acho importante a gente ver é que, apesar disso, de o mundo estar precisando de tanta coisa, a depressão continua sendo a epidemia do nosso século. Né? E isso eu acho que está ligado exatamente a essa ideia de que a vida acaba aos 30 anos, que a gente só tem valor quando a gente é jovem. A ideia de que a gente tem um ideal de um corpo, um ideal de beleza, e que a gente tem que se encaixar nisso. Né? Isso antigamente, as mulheres já estão há centenas de anos vivendo isso. Mas agora os homens também têm essa loucura. Vejo um monte de rapazes, né, que querem ficar fortes. E aí, outra grande mentira, essa é importante que se fale em letras garrafais, em neon piscando, né? Não tem que tomar aditivo nenhum para ficar forte, tudo isso é uma loucura. Ah, é só aminoácido, é só proteína. E, meu irmão, qual organismo que vai digerir essa tonelada de aminoácido que você toma aí? Essas proteínas que você ingere, em geral são uns negócios desse tamanho, né? Os mais caros são menorzinhos, todos importados. E lotam as lojas, as pessoas compram isso porque acham que elas vão ficar fortes rápido. Isso é um atentado à saúde das pessoas. Não há fígado e rim e tudo mais. Já vi rapaz de 22 anos morrer com câncer do fígado por causa disso. E a turma mais punk, menos informada, usa vacina de cavalo. E já vi pessoas com necroses, com um monte de uma bobageira. Isso é uma propaganda enganosa terrível. Para ficar forte você tem que só comer. Outra coisa, que também é outra propaganda enganosa, maléfica, essa ideia de vitamina, suplemento alimentar. Meu irmão, se você tem uma alimentação adequada, você não precisa de suplemento nenhum. Coma bem. Inclusive você come todo dia. Em vez de comer porcaria, come uma coisa que sirva. E aí para de tomar vitamina. Então essa é outra mentira que a gente tem. Né? Essa coisa de suplementos. Outra que também a gente precisa acabar, né? A ideia da beleza feminina. Né? Existem diferenças entre a pele do rosto e a pele da mão? Existem. Elas são insignificantes. Não precisa ter um creme para a mão, um para em cima da sobrancelha, outro para embaixo da sobrancelha, outro para a orelha esquerda, um shampoo para a ponta, um shampoo para o meio, uma base para a raiz. Para com isso, meu irmão. É um só. Um hidratante para o corpo todo está ótimo. Não precisa, as diferenças são ridículas. Isso só interessa ao vendedor de creme. Então, mulherada, economize seu dinheiro. Vai viver bem, vai viajar, vai fazer coisa que interessa. Para de ficar comprando creme, shampoo para isso. Bobageira. Bobageira total. Né? Na verdade, o que o meu professor de bioquímica dizia, shampoo é o de cabelo normal. Nem usa para oleoso, isso é tudo besteira. Né? Então a indústria adora enganar a gente, botar 1 milhão de produtos, né? E aí te confundir, né? E aí os que dizem que a pele volta aos 30 anos são os mais caros e os mais vendidos. A pele nunca vai voltar aos 30 anos. A pele dos 30 anos você tem aos 30 anos. E o resto, meu filho, vai viver bem. Para de onda, para de botar cabelo na cabeça de ovo. Não vai achar. Né? Então acho importante também quebrar com esse tipo de bobagem. Né? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante. Você pediu também
recomendações para iniciantes no seu cuidado com a saúde, e aí eu vou voltar a falar da homeopatia. Né? A homeopatia tem um negócio que se chama agravação. Eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam saber, porque e os médicos precisam informar, porque senão a pessoa leva um susto. Ou seja, como você usa um remédio que intensifica o sintoma, a primeira reação depois de tomar o remédio que acertou é piorar. Isso se chama agravação. Essa piora precede uma grande melhora, que é o tempo que você vai desenvolver imunidade e o teu corpo vai dar um jeito naquela doença que aconteceu. Tá pondo para fora, só isso. Eliminando. Então existe uma coisa que eu só ouvi falar na homeopatia. Deixa eu falar um outro negocinho importante da homeopatia também. Homeopatia foi a única vez na medicina que eu tive aula de filosofia. Sim. Eu achei lindo, quando eu comecei a estudar homeopatia, a primeira aula, filosofia homeopática. Eu falei, até que enfim alguém vai falar de filosofia. Porque eu passei 6 anos sentado na medicina, não ouvi uma palavra sobre filosofia. E eu acho fundamental você saber, dentro da sua visão de medicina, que conceito de homem você tem, que conceito de saúde você tem. E na filosofia homeopática existe uma coisa que é o caminho natural de cura. O que é o caminho natural de cura? Nosso organismo tem formas de resolver os problemas de saúde. E são através de quê? Das eliminações. Quais são as eliminações? O vômito, a diarreia, o suor, a febre. Então esses são caminhos de cura, de resolução. Ou seja, comi uma coisa que estava estragada. Vou ter uma diarreia. Tem que pôr para fora, né? Saiu, está resolvido. Não tem que tomar remédio, não tem que fazer nada. Deixa sair. Bebi demais. Tô tonto. Boto na garganta, vomito. Resolvi o problema. Saiu. Então vê, o problema, um grande problema da nossa saúde é que essas manifestações são vistas como doença e não como um caminho de cura. Então a pessoa teve uma diarreia, ela acha que tem que tomar um remédio para parar a diarreia. E onde isso é mais grave? Na questão da febre. A maioria das nossas mães, até já fiquei pesquisando de onde teria vindo isso. E algumas pessoas ligam a questão da gripe espanhola. Durante um grande período, grande parte, parece que 1/3 da população do mundo sofreu a questão da gripe espanhola, em que ter febre era um sinal que você podia estar morrendo. E grande parte das nossas mães tem a febre como uma coisa perigosa e entram em pânico quando um filho entra em febre, achando que tem que cortar a febre. E eu digo, olha, a febre é um momento de elaboração de imunidade. A gente deve suportar a febre o tempo que a gente puder. Se não suporta, suprime, toma um remédio antitérmico. Mas deixa ficar com febre um pouquinho. Porque esse tempo é precioso. Tem crianças que sempre estão se gripando e nunca ficam com a imunidade boa, porque a cada sinal de febre, elas são bombardeadas de antitérmico. E aí mesmo o chá de alho com limão, natural, deve ser evitado, porque você tem que entender que aquele momento é um momento precioso para a saúde. Então deixe seu filho ter um pouquinho de febre. Se ela for alta demais, você suprime. Se ela durar mais de 2 dias, você suprime. Ou, se o teu paciente pedir, tem criança que tem febre e continua brincando. Continua comendo, continua Normal. de boa, né? O que você faz com essa febre? Nada. Ignora. A observa, mas não faça nada. Então tem momentos, em que você entender esse caminho natural de cura é muito importante. E acho que a gente devia falar mais sobre isso para as pessoas perderem esses medos. Né? Um suadouro também, por exemplo, está com a febre, sai muito suor. Aquele suor elimina a toxina. Isso é muito bom. Aí tem que tomar um pouquinho de água para hidratar. Para hidratar, só isso. Mas aí eu vou aproveitar já para dar uma dica, que é uma dica que eu acho maravilhosa para a saúde e acessível a todo mundo, que é a sauna. O que é a sauna? A sauna é uma febre artificial. Você entra lá, fica com calor, seu coração dispara, você sua pra caramba. A sauna é um dos caminhos de cura e de trabalho da saúde mais agradáveis possível. Você não faz porcaria nenhuma, fica sentado lá suando. E relaxa e pronto. Relaxa, é uma delícia e a sua saúde fica melhor. Tá? Então, façam sauna, aproveitem. Isso é uma coisa legal. Tá? E ajuda
a fazer um caminho natural da cura, que é a gente eliminar, através do suor, as toxinas. O vapor, o calor úmido, ele vai mais profundo. Então, se você, por exemplo, uma compressa, se você bota uma bolsa de água quente, você tem o efeito do calor. Mas se você colocar, por exemplo, e aí vai uma segunda dica, né? Um chá de camomila numa toalhinha, bota sobre a pele e coloca a bolsa em cima, você vai juntar a água, o calor da temperatura, você vai juntar a água que está no chá, que vai fazer ele mais profundo, e você vai juntar os princípios ativos do chá que você usar. Então você está com uma dor muscular, quer botar uma compressinha só para relaxar, pescoço, ombro, que dói muito. Chá de camomila, 2 saquinhos, para ficar bem forte. Molha uma toalhinha, pega, coloca sobre o seu ombro e uma bolsa de água quente em cima. Olha, você vai ter um efeito tríplice. Nossa, respira fundo e... Se você tá tomar ótimo. um chazinho ainda, também, aí você vai ficar calminho e vai ter o efeito mais legal. Tá? Então entenda isso. Sempre que você puder associar calor, umidade e um princípio ativo, você está dando show de bola. Se você beber, aí você atinge mais forte ainda o teu objetivo. Nossa, fantástico. Tá? Essa eu Então, vou começar a usar. pode usar. Outra coisa bacana que eu queria recomendar para vocês. 2 óleos que vêm da Amazônia e que são maravilhosos. Tá? Copaíba e andiroba. Grandes remédios. Vamos estudar muito. Estão estudando para tratamento de câncer, para um monte de coisa. Deixa o povo estudar aí. Pode usando enquanto eles estão estudando, que é comprovado. Os índios sempre usaram. E para que a gente indica? Vamos lá. Os 2 são anti-inflamatórios. A copaíba é maravilhoso anti-inflamatório de árvore respiratória. Então, catarros, secreções, gripes. Óleo de copaíba, 3 a 5 gotas em uma colherzinha de mel. Mistura e toma. De preferência à noite, porque a copaíba tem um gosto forte de madeira. E aí à noite você não vai sentir essa digestão desse gosto de madeira. Se você gostar de um amadeirado, você vai amar. Pode tomar a hora que você quiser. Mas 5 gotinhas numa colher de mel à noite, para a secreção é maravilhoso. Andiroba, mágico para cortes e principalmente contusões musculares. Pancada no futebol, dor muscular que fez muito exercício. Massageia com óleo de andiroba. Depois bota uma toalhinha úmida e a bolsa quente. Maravilha. Tá? Então faça isso. O pessoal lá do norte diz que você vê a cicatrização acontecer. Nossa. Isso é exagero, mas é rapidinho. É rapidinho. É rapidinho, mas não vê não. Isso é exagero deles. Mas são 2 óleos maravilhosos. Fantástico. Tá? Aproveitar, mas dar mais uma dica também daquelas preciosas. Ô, maravilha. Vamos lá. Umeboshi. Né? Umeboshi. O que é o umeboshi? O umeboshi é uma ameixa salgada que vem da cultura chinesa e que é uma verdadeira panaceia. O que é panaceia? Uma coisa que ajuda um monte de coisas a melhorar. O que o umeboshi faz? Alcaliniza nosso sangue. Todos os processos inflamatórios e infecciosos se processam através da acidificação do sangue. Alcalinizar faz com que sua imunidade responda melhor. Então, tudo fica facilitado pela alcalinização. Agora, a grande, preciosa, eterna indicação do umeboshi é para o porre e a indigestão alimentar. É um santo remédio. Tem um vizinho meu aqui no prédio que até hoje, quando eu encontro, ele fala: salve aquela ameixa salgada. Porque aquela hora que você está desesperado, que você comeu, está se sentindo mal, ou bebeu, o mundo está rodando, o umeboshi é um santo remédio. Pega um pedacinho, põe na boca, mastiga devagarzinho e pronto. Ela é salgadona, tá? Mas mesmo que você seja hipertenso, pode comer um pedacinho que ela não vai fazer você ter crise hipertensiva. E não precisa ir para a China também, né? Não, Loja de produto natural vende tem, na né? lojinha de produto natural na sua esquina. Compre, deixe em casa e todo mundo vai te agradecer pela umeboshi, viu? Ela é fantástica. Oh, que beleza. Tá. Primeira, outra dica de saúde que eu acho muito importante é o emplasto de inhame com gengibre. Tá? Como é que a gente faz isso? Ó, é facinho de fazer. Só descascar o inhame cru, ralar, e mais ou menos 10% da quantidade de inhame você rala gengibre e mistura. Cru, na mão, faz aquela papinha.
Gente, não tem nada melhor para puxar furúnculo, abscesso, qualquer coisa. Tá? Coloca sobre a pele. Aí uma dica importante, passa um óleozinho antes, porque depois que o inhame secar, vai grudar nos seus pelinhos. Ah, tá. Essa Tá? do olhinho. Então passa um óleozinho. Aí se você, por exemplo, tá com um furúnculo, passa um óleo de copaíba, passa um óleo de andiroba, que aí já vai funcionar. Bota um inhame com gengibre em cima. É fantástico, gente. Eu já usei e você vai sentir isso. Você coloca, imediatamente o troço começa a pulsar. 2, 3 aplicações, você vai tirar o inhame e vai sair o pus todo. Não precisa espremer, não precisa sentir dor, não precisa nada disso. Só botar lá, deixa ele, vai ficar uns 20, 30 minutos, secou, lava e pronto. Pode usar 2, 3 vezes ao dia. Se você quiser, enrola com paninho e dorme com aquilo, não tem problema nenhum. Tá? E é fantástico. O efeito é maravilhoso. Essa nós já usamos na minha casa, inclusive para problema de articulação, que a articulação estava dolorida mesmo. Torceu o joelho e ficou aquilo, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o negócio já estava incomodando, aí foi feito, aí só que aí teve que fazer por 30 dias. O amigo que indicou falou, ó, como é uma coisa pior, assim, já tá chatinho, faça por 30 dias, 1 vez por dia. O joelho que estava machucado ficou melhor do que o outro. Não, eu já fiz uso veterinário disso. Eu tenho um cachorro, né, um pastor que estava com abscesso perianal. Olha. E aí o que eu fiz? Eu comecei a cozinhar o inhame com carne, tirava a carne e dava o inhame. Ele comia, e aí o abscesso dissolveu, só comendo o inhame. É, porque diz que os índios usam muito, né? Muito. Purificações do sangue e tal. E uma amiga minha também estava com um cachorrinho que estava com câncer no joelho, na articulação. E aí ela começou a colocar local. E aí como é que ela fazia? Ela pegava uma meia, cortava a ponta, botava a meinha, prendia para ele segurar. Esse cachorro estava condenado a... Tipo, já queriam sacrificar. E esse animal viveu mais 2 anos só com o emplasto do inhame. Nossa, fantástico, então, né? assim, pô, pra gente, pra bicho, Nossa, é bom pra cachorro. Tá esperando o quê? Começa a comer inhame Manda agora ver. mesmo, Além né? de que, pra questão da dengue, o inhame é um grande protetor. Então, se você tem uma região onde tem o mosquito da dengue, coma inhame, dê inhame pra tua família toda e vocês vão estar protegidos dessa doença, que é também uma doença chata pra caramba de ter. Poxa, ninguém Tá? quer, né? Então é uma dica muito legal. Tá? O inhame, ele é um depurificador do corpo. Se você tira as toxinas, teu organismo funciona bem, melhor. É imaginar como uma casa, que você limpa ela vai ficar mais agradável, tudo vai funcionar melhor. E é assim que os purificadores... Vocês vão ver que em medicina natural, tem muitos chás que você vai ver que tem uma função depurativa. Isso mesmo. Eu achava essa palavra engraçada. Depurar é isso, é limpar. Então tudo que limpa ajuda a saúde a funcionar bem. Tá? Voltando à sauna, você tinha me perguntado tempo. Como é que funciona a sauna? Eu esquentei, saio, vou para um outro meio e tomo um banho gelado. A gente produz o que com isso? O movimento básico da vida, que isso foi o Reich que disse pra gente. Né? O Reich uma vez se perguntou, o que é o movimento essencial do vivo? É pulsar, expandir e contrair. Então a sauna faz isso. Quando a gente está dentro no calor, a gente expande. Quando a gente sai e toma um banho frio, e deve ser um banho frio rápido, tomar uma ducha mesmo, você contrai. Depois você entra, expande e contrai. E termina sempre Sempre com banho. Com o banho frio. Sempre com banho frio. Então, vê, aí é o efeito. Aí as pessoas falam, mas não vai ter um golpe, não vai ficar gripado? Ah, porque quando eu tomo banho quente e saio no vento, eu me gripo. Ah, é porque o vento já é diferente, Aí, né? vê, quando a gente está no banho quente, a água quente está fora. Esquenta a minha superfície. Quando eu saio e pego o vento, aquela superfície sai o calor e eu me resfrio. Sauna não. Sauna é feito forno. Você esquenta de dentro para fora. Tanto que depois que você sai e tomou teu banhozinho, se você olhar, sai fumacinha da gente.
porque a gente está esquentando de dentro para fora. Então pode molhar a superfície, resfriar a superfície com banho, que aí o calor vai sair e aí fica tudo lindo. Tá? Aproveito aí, então, quantas vezes? 3 entradas é o ideal. Tem gente que marca tempo, eu acho bobagem marcar tempo. E até quando sentir... Até tem vontade de sair. É. Tem vontade de sair, saia. Toma um banho, descansa um pouquinho. Aí uma dica importante. Saiu, tomou teu banho, espera teu coração voltar ao normal. Ou espera você sentir frio, vontade de voltar para dentro. Então não acaba, toma teu banho e volta rapidinho para a sauna, não. Fica um tempo lá de bobeira, deita, respira, pensa um pouco na vida. E quando sentir aquele friozinho, volta para a sauna para a segunda vez. O ideal são 3 entradas. Ótimo. Tá? Então eu vou aproveitar para dar mais uma dica também Nossa, arrasante. Que beleza! Que é banhos alternados, que vai o mesmo princípio. Sim. Banhos alternados é considerado, na medicina natural, um levanta-defunto. Ou seja, tá caidaço, tá arrasado, dormiu mal, mas tem que trair para trabalhar. O que eu faço? Vai para o teu chuveiro, 1 minuto de água quente, 1 minuto de água fria. 1 minuto de água quente, 1 minuto de água fria e termina com a água fria. Faz isso quantas vezes você quiser. Você vai ver o que vai acontecer. Dilata, contrai. Dilata, contrai. Dilata, contrai e você vai sair achando a vida linda. Oh, beleza, hein? Porque aí você já está fazendo com o teu corpo inteiro esse movimento de pulsação. Né? Esse movimento, na real, ele está presente em todos os nossos órgãos. O coração contrai e dilata, o pulmão contrai e dilata, o estômago contrai e dilata, nossa pupila contrai e dilata, tudo contrai e dilata. Só o que não contrai e dilata é o que está morto. Então, vamos contrair, vamos dilatar. Beleza. Queria falar aqui mais uma coisinha importante. Uma das mentiras que a gente acredita é que leite e proteína são as coisas mais importantes da nossa alimentação. Não são. São complementos importantes, sim, mas nós humanos somos a única espécie que continua bebendo leite depois que fica adulto. Leite é muito bom para bezerro e para bebezinho. Então, dizem que a partir dos 5 anos a gente para de produzir uma enzima que termina a digestão da proteína do leite, que é muito grande. Então, vê, gente, eu sei que a mamãe falava que tomar um copo de leite quente era bom pra, quando não jantou direito. Né? Vovó falava que leite com açúcar queimado era bom para catarro. Não é. Nossa. O leite aumenta o catarro. Então, vê, leite só se você gostar muito e deixe que seja o leite do alimento. Que você usa, às vezes, num creme de leite, num estrogonofe, numa coisa assim. No dia a dia, o leite não faz falta nenhuma. E para mulheres que têm corrimento vaginal ou pessoas que têm muita secreção, é contraindicado o uso do leite. Tá? Então, acho que é importante a gente informar as pessoas sobre isso. Muito bom. Outra coisa importante, o açúcar branco. O açúcar branco é um veneno. Né? Na verdade, dizem que os pozinhos brancos são todos perigosos. A cocaína, o açúcar branco, mas alguns estudiosos dizem que o açúcar branco é pior que a cocaína. Né? Porque está liberado e está aí liberado o dia inteiro, né? E a gente acha, e a vovó acha bacana dar balinha pro netinho. Né? Porque a criança vai ficar feliz, porque a criança gosta de doce, mas na verdade as crianças são viciadas em doce, porque nós adultos não temos consciência de que ficar dando doce para a criança é ruim. Então, evite dar açúcar para o seu filho. Enquanto você tiver algum controle sobre a alimentação dele, evite. Quando ele for para a escola, for para a festinha dos amigos, não vai ter jeito. Vai tomar refrigerante, e deixa ele tomar também. Acho que é importante viver. Agora, enquanto for pequenininho e você determinar, não dê porcaria para o seu filho. Né? Tira o açúcar, deixa o mel quando for necessário, mas açúcar branco, o mínimo possível. E para você, adulto, o mínimo possível. Tá? Não ajuda ninguém a ficar saudável. Da cárie, da diabetes, tem um monte de problema. Inclusive, dizem que está ligado à depressão. Né? Existe um livro que foi famoso na década de 60, chamado Sugar Blues, em que ligava a questão da depressão que está presente na nossa cultura ao consumo desenfreado do açúcar. Então, muito cuidado com esse pozinho.
Sem dúvida, a melhor coisa para a sua alimentação é uma alimentação vegetariana. Grande parte dos estudos apontam que coma carne se você gosta, procure comer uma carne de boa qualidade, de boa procedência, mas o mínimo possível. A alimentação vegetariana para o planeta, para você, para todo mundo é melhor. Alguma recomendação especial para aquele animado que resolver agora mesmo virar vegetariano, algo que tenha que se... Não seja radical, vá fazendo de acordo, experimente, sinta no seu corpo. Não faça isso porque eu estou te dizendo, vai experimentar você. Se for uma verdade para você, você não vai ter dificuldade nenhuma. Se tiver alguma coisa que você sente uma tesão, uma vontade de comer, coma. Mas perceba também o que te faz bem e o que não te faz bem. Né? Eu acho que se você pegar 3 livros sobre alimentação, nenhum deles vai concordar com o outro. Cada pessoa tem. E eu acho que isso é bom, porque nos dá a liberdade de poder criar a nossa alimentação. Respeite sua tradição, respeite seu prazer de viver. Mas pense que o prazer não deve vir só da comida. O prazer deve vir do fato de estarmos vivos. E a comida é só um elemento disso. Os chineses nos criticam dizendo que nós transformamos as refeições num parque de diversão. Tudo tem que ser colorido, tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser bacana. Não, a alimentação é para nos alimentar. É para isso, nós precisamos, porque nós não produzimos tudo que nós necessitamos para viver. Então a alimentação tem uma função. Então não se esqueça disso quando você for pensar no que você vai comer na sua próxima refeição. Não é só para encher a barriga, não. É para cuidar do seu corpo. Faça do seu remédio sua saúde, seu remédio. Faça do seu alimento o seu remédio. Essa é uma frase do Hipócrates. 400 anos antes de Cristo. E ainda não aprendemos isso. Mas essa é uma dica que a gente não pode deixar. Outra coisa que eu acho fundamental na saúde da gente, também como dicas, acredite que você tem direito de ser feliz. Ninguém veio a esse mundo aqui para sofrer e penar só, não. A gente veio aqui para se divertir, para ser feliz, para se realizar. Lute por isso. Não desista do que você acredita que vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Outro ponto, acredite na sua intuição. Se uma coisa te parece esquisita, se uma pessoa te parece esquisita, provavelmente ela é esquisita. Não coma, não vá. Na dúvida, não coma. Alimentos e seres humanos. Na dúvida, não se relacione. Evite. O que for bom para você vai brilhar e ter uma luz do que é bom. E uma terceira coisa. O amor deve ser fácil e simples. Se sua relação amorosa é complicada, conflituada, cheia de problemas, procure outra. Não seja apegado. Porque quando a gente ama, as coisas acontecem, as coisas fluem. Dificuldade existe, mas tem que ter mais prazer do que problema. Vamos combinar que o amor tem que ser bom. Se não for bom, chama de outra coisa, mas não chama de amor, não. Amor que destrói, amor que não deixa outro crescer, amor que é ciumento, possessivo, desesperado. Isso não é amor, não. Isso é doença, vai se tratar. Não. E a outra coisa, eu acho que a gente só consegue amar alguém fora da gente depois que a gente amar a gente. Então, se a tua vida amorosa está muito enguiçada, você não encontra ninguém, talvez você não esteja se gostando o suficiente. Para de procurar fora. Se ame mais. Seja seu amigo. Seja seu melhor amigo. Seja seu conselheiro. E viva bem. Aí o amor vai vir como consequência. Ele não é causa de nada. Então tem um filósofo que diz, eu acho muito engraçado, ele diz que casar é bom porque você tem sempre alguém para botar a culpa. É ótimo mesmo, né? Então, meu amigo, fique sozinho um pouquinho, você não tem ninguém para botar a culpa e assumir a responsabilidade sobre sua vida. Depois disso, case e seja feliz. Mas antes disso, não, você só vai fazer merda. Muito bom. Um outro conselho que eu acho também muito importante é não se conforme em ser da média. O pensamento médio nunca ajudou ninguém a ser feliz. Não use a roupa que dizem que é para você usar. Não coma as coisas que dizem que é para você comer. Não veja os programas que dizem que é para você ver. Não faça isso. Né? Saia desse pensamento médio.
tenha coragem de ser você, faça só o que te faz sentido. Você não vai perder muito tempo, você vai economizar muito da sua vida e com certeza você vai ser mais feliz. Então, cuidado com o pensamento médio. Como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, abaixa as unanimidades. Bom, uma outra coisa que eu acho que é uma grande mentira e que nós não podemos nos esquecer de bombardeá-la, né? Porque essa eu acho que é uma das mais perniciosas, né? Das maiores doenças que a gente cria na nossa fantasia é a ideia do foram felizes para sempre. Presente na maioria das histórias que a gente ouviu quando éramos crianças. Não existe o foram felizes para sempre. Lamento informar. Mas é uma fantasia das mais perigosas. A vida é luta e qualquer coisa sempre vai ter um lado esquisito, um lado de desafio. Então a felicidade a gente constrói todo dia e são momentos. Que a sua vida seja sempre cheia de momentos felizes é uma boa coisa para se perseguir. Mas felicidade como um estado não existe. É como perfeição. Também não existe. Então vamos procurar desenvolver as coisas que existem. As que não existem, deixa para lá. Fica para fantasia, fica para outro nível de coisa. Mas podemos sim procurar uma felicidade e um amor que caiba na nossa existência humana, né? E aí ele vai ser sempre incompleto. Alex, foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo por ter nos recebido aqui. Eu passei essas horas aqui me arrepiando, me emocionando, me divertindo, refletindo, me transformando. Eu acho que é esse o objetivo do Congresso. E para mim valeu e muito estar aqui. Espero que quem esteja nos assistindo passe por todo esse processo que eu passei aqui conversando com você.